Vamos lá. Seja suave, não deixe o mundo te endurecer. Não deixe a dor te fazer odiar. Não deixe a amargura roubar sua doçura. Que nossas mãos possam ser portadoras de paz, de afagos e carinhos. Que escorram delas os mais límpidos sentimentos de bálsamo, de alívio, de força e de luz. Que possamos fazer germinar o amor entre as pessoas, multiplicando cada melhor essência de nós. Que a paz reine todos os dias, fazendo-nos fortes em meio à tempestade. Que nossa amizade e carinho seja uma constante em nossas vidas. Que nossa fé seja inabalável. Que nesse instante o Pai derrame sobre nós as bênçãos para acalmar nossa mente e o nosso coração. Então visualizemos agora a presença de Deus. Essa luz é irradiada do Sol central do nosso universo, de onde toda a vida promanou, desde o átomo aos sistemas solares, da menor das moléculas à mais grandiosa galáxia, do homem primitivo ao mais excelso arcanjo. Tudo adveio desse centro de vida, que é o Sol, situado no centro do nosso universo. Inspiremos essa presença. Sintamos que o nosso corpo se acende como uma lâmpada de luz branca e pensemos: a presença de Deus traz harmonia e saúde a todos os sistemas que compõem o meu corpo físico. E ao expirarmos, sintamos que essa presença divina se mostra como um sol de luz branca que se irradia de nossos corações, inundando com sua luz o mundo físico que nos abriga. Inspiremos outra vez a luz branca da presença na qual estamos mergulhados e sintamos que essa presença agora invade o nosso corpo emocional. Traz saúde e equilíbrio às nossas emoções e pensemos: sara, Senhor, sara com a sua presença o nosso corpo emocional. Expiremos e outra vez visualizemos o sol de luz branco que se irradia de nossos corações e inunda com sua luz o mundo emocional que nos rodeia. Inspiremos outra vez, que a sua presença agora inunda o nosso corpo mental, melhorando nossa memória, clareando nossos raciocínios, permitindo que nossos horizontes mentais se dilatem e dissolvendo as cristalizações provocadas por preconceitos ou sectarismos religiosos. Expiremos, visualizando outra vez o sol de luz branco que se acende de nossos corações, inundando com sua luz o mundo mental que nos abriga. Mergulhados então nessa divina presença, com nossos corações livres de qualquer sentimento inferior, pedimos ao Pai que nesse instante permita que, com a ajuda de Maria e das falanges angélicas, dos arcanjos, de Francisco de Assis, o patrono dessa casa, dos mentores dessa casa de luz e dos mentores de cada um de nós, possamos dar por iniciado a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos ter a graça de ter o Júlio de Sá para fazer a nossa palestra. Vamos ouvi-lo com carinho. Pedir licença para tirar a máscara, nós estamos sem microfone. É muito legal estar aqui de volta. Como o Gilson sempre dizia, para reabastecer
as nossas baterias, para dar um trato na nossa psicosfera, né? Elevar a vibração, afinar a sintonia, para que a gente possa dar conta do recado, porque a encarnação não é moleza mesmo. A gente veio aqui para cumprir a tarefa, e a tarefa às vezes não é fácil. E hoje a gente queria falar um pouquinho disso aqui, né? Nós vamos falar hoje de tecnologia. Tecnologia da prece. Tá? Os celulares, por favor, desligados. Nós vamos falar de tecnologia da prece. Por que a gente deve pensar nisso e falar disso, né? A gente se dá conta que quando você vai ao médico, quando você vai a um evento, um aniversário, um casamento, você se arruma, né? Você se prepara. E quando você pensa em fazer uma prece, nós deveríamos dar a mesma importância, porque nós estamos nos preparando para falar com Deus. Então nós temos que nos vestir, não da melhor roupa, mas dos nossos melhores sentimentos, dos nossos melhores pensamentos, elevar a nossa vibração, para que a gente possa falar com o nosso Pai, né? E a gente quer falar um pouco disso, né? Sobre a prece. Nós estudamos aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva, de Chico, de Emmanuel, psicografado por Chico, o Efeito Isaías, de Greg Bradley, Quântica e Consciência, o Grande Encontro, de Moacir Costa de Araújo Lima, e a base do nosso estudo hoje é a poesia do mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, nosso mestre Gilberto Gil, a quem eu peço licença para usar essa poesia, e fica também com uma homenagem desse ser humano sensacional que é Gilberto, que é o mais espiritual dos nossos poetas, cantores, né? Então nós vamos falar sobre prece. Prece é concentração, né? O uso controlado de energia da mente depende de um alinhamento, né? Pensamento, ações e emoções. Vamos gravar isso. Pensamento, ações e emoções. Isso é a tecnologia da fé, a tecnologia da prece. Os profetas antigos, além de descrever cenas de tragédia, desespero, que foi o que a gente mais gravou, né, das profecias, eles também previam futuros viáveis cheios de paz. Só que é importante que a gente entendesse e que a gente entenda até hoje, cooperação, prosperidade para as pessoas do mundo era prevista também por esses profetas, mas eles deixavam bem claro que isso só funcionaria se a gente estivesse todos envolvidos no estado de prece. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Esses manuscritos, onde eles deixaram impressos essas profecias, eles datam de 2.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, né? Essa tecnologia da prece é um segredo, é uma ciência que nos dá a possibilidade de transcender essas profecias catastróficas, né? E elas são escondidas, porque esses livros, quando Roma decide se apropriar do cristianismo, porque eles não estavam dando conta, eles não foram matando cristão, mataram Jesus e tentando interromper aquele movimento. Era um movimento que tomou conta, né, daquele mundo, daquele momento. Então eles chegaram à conclusão: não dá para lutar contra o cristianismo. Quanto mais a gente mata, mais cristão aparece. Então o que nós temos que fazer? Vamos nos apropriar da crença deles, criar normas, normatizá-las, para que a gente possa controlar. E aí, eles retiram dos textos dos profetas aquela parte em que falava da paz, da possibilidade de interromper
todas aquelas profecias que traziam as catástrofes, era possível serem barradas pela unidade, através da prece e através da fé. Essa tecnologia, ela é meio que podada quando eles fazem isso, quando eles escondem essas verdades para deter o poder. É uma tecnologia de uma beleza espiritual e ela deve-se ao fato de ela estar baseada em qualidades humanas, qualidades que nós temos. A humanidade tem essa qualidade. Em algum momento elas adormecem, né? E a gente sente falta de alguma coisa. E às vezes nós estamos nos perdendo da nossa humanidade. Nós vamos falar mais disso adiante. Nos escritos do profeta Isaías, 500 anos antes de Cristo, ele fazia uma previsão de devastação do planeta, uma devastação muito grande, através de pragas, de destruição do ambiente. Mas quando ele faz, a partir do momento que ele deixa claro que isso poderia acontecer, ele deixa claro que essa devastação, ela pode ser dominada, ela pode ser mudada, isso pode ser impedido, né? Então, a profecia, ali naquele momento, ela muda drasticamente para um tema de paz, de prosperidade, deixando claro que a união em prece, em torno de um objetivo comum, tem força transformadora. No livro do Apocalipse, no trecho que foi retirado no Concílio de Nicéia, João também faz a mesma coisa que Isaías. Ele deixa claro a possibilidade, é uma possibilidade, de transformação através da prece. Por que é uma possibilidade? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Essa escolha transformadora tem que partir de nós, indivíduo, coletivo, porque quando a gente se transforma, a gente transforma o entorno. Quando você muda, as pessoas da sua família percebem que você mudou. E se a mudança foi boa, eles vão te acompanhar. Em algum momento, não que seja imediatamente. E o seu vizinho, e o seu amigo, o seu colega de trabalho. Essa é uma espiral transformadora que é capaz de fazer com que a gente mude a vibração. É a única saída. A gente sair da zona de conforto e se unir, em deixar de lado as diferenças, né? Principalmente das denominações religiosas, em torno de um objetivo. Naquele tempo já tinha conceitos que são muito atuais como hoje, não? Os essênios, que era uma comunidade super avançada. Alguns espíritos dizem que eles vêm desde são exilados de Capela, que vieram para a Atlântida, passaram pelo Egito, e eles vieram exatamente para preparar a vida do Cristo para nós. E alguns estudiosos dizem que aquele período em que a igreja deixa um vácuo na existência de Cristo de 12 aos 30 anos, ele estaria com os essênios. Por quê? Porque Jesus teve que se transformar, teve que se adensar para poder vir como encarnado. E ele depois, como todos nós, ele teve o mesmo benefício, o benefício do esquecimento. Só que para ele é diferente do que para nós. Aos 12 anos, Jesus já tinha consciência do papel dele na história. Mas ele precisava de mais informações. Quem foi primeiro ficar com os essênios foi João, o primo, e o batiza depois. E Jesus segue, isso é uma possibilidade também. A gente não tem ainda a conformação histórica de que isso aconteceu, mas existem escritos dos essênios que foram descobertos lá Não, o do Mar Morto é antes. Esse é dos monges,
Encontraram lá na biblioteca dos monges, que agora eu esqueci o local, quem lembrar pode falar. E eles descobriram manuscritos onde tem sinais que Jesus esteve lá com os essênios. Mas os essênios eram uma comunidade muito interessante e muito avançada. Os essênios foram o primeiro povo a condenar abertamente a escravidão, desculpe que tem hora que eu travo aqui o som, tá? O uso de servos e a matança de animais para servir de alimentos. Olha só. Eles consideravam a comunhão com a natureza fundamental para a existência. E viam a oração como a linguagem por meio da qual poderiam venerar a natureza e a inteligência criativa do cosmos. Olha só. Que para eles era um só, era um conjunto. Eles oravam regularmente, antes do amanhecer, antes e depois de cada refeição e novamente ao se deitar. Considerava a oração uma oportunidade de participar do processo criativo da vida. A prece, ela demanda um estado de espírito. Para você estar preparado para a prece, ela tem que ser transformadora. Você tem que estar aberto. Você tem que estar em estado de prece. O que é estar em estado de prece? Estar em estado de prece não é você sair orando o dia inteiro e... Não. O estado de prece é uma educação do pensamento. Para tudo aquilo que vem pelos sentidos, que é o que vem, as informações que vêm para o nosso cérebro, para o nosso grande computador, para a grande base espiritual que nós temos, que é o nosso cérebro, a gente recebe informações dos sentidos. E nós temos que educar o nosso pensamento para que ele transforme todas essas informações que a gente recebe segundo a segundo em coisas boas, mudar a vibração, receber uma informação negativa e transformá-la numa coisa. Não é positivismo tóxico que eu estou falando, não. Eu estou falando de mudança de posição, de negar como um pensamento vem e você sabe que ele é ruim e você não quer ir para ele, ou não quer ir para você. Então você tem que resistir como? Não, eu não quero. Nós temos livre-arbítrio, eu não quero esse pensamento. É uma educação, é um exercício. Com o tempo a gente vai educar o nosso cérebro. É um processo, né? A gente não nasceu sabendo andar, não nasceu sabendo falar. Nós fomos auxiliados, né, os nossos pais e conseguimos. Alguns com dificuldade, porque tem algum tipo de deficiência, mas de alguma forma ele consegue se movimentar, se comunicar. E nós que tivemos a bênção de poder seguir no processo tranquilo, nós tivemos que aprender que correr só com necessidade, você não pode cair. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo que se fizer coisa errada, vai tomar tapinha no bumbum. Então, a educação do nosso pensamento, da nossa postura, ela é exatamente nesse sentido. E estar em estado de prece é esse. É ter empatia, é passar na rua por uma pessoa em situação de rua e ter empatia. Mesmo que você não vá falar com a pessoa, se você levar o seu pensamento naquele momento para a espiritualidade, me auxilie, seu irmão, cara, você já mandou vibração negativa, positiva. Agora, se você rejeitou, aí você está mandando negatividade. E a gente tem que cuidar disso, porque a gente está muito incentivado a fazer essas coisas. Para criar a ideia desse estado de espírito, desse estado de prece, é criar o equilíbrio, né? É usar a oração para meditação, é usar a oração para que a humanidade também encontre um outro caminho. Entendeu? Um caminho que deu um basta nesses momentos que nós estamos vivendo, de conflito, de pobreza, de miséria, de guerra,
sabe, uma diáspora absurda pelo mundo, pessoas tendo que sair das suas terras, dos seus países, e ser tratada com preconceito quando chega a algum país para ser acolhido, que as pessoas resistem. A humanidade está num momento muito negativo. Então, o que Isaías propõe para a gente, essa transformação, é exatamente essa educação do pensamento. A tecnologia da prece é uma expressão, uma ciência antiga, que afirma que podemos alterar as consequências do futuro mediante escolhas que fazemos a cada momento presente. Não pense que a sua escolha individual não afeta o resto da humanidade, afeta sim. Hoje nós temos uma pessoa, um líder religioso, que, para mim, eu acho que é hoje um dos espíritos mais elevados que estão nesse planeta circulando, pelo menos que tem direito a falar, que pode falar. Eu acho, não é à toa que ele escolheu o nome de Francisco, nosso patrono. O Papa Francisco, ano passado, ele fez uma encíclica, chama-se Fraterni Tutti. Quem tiver interesse em ler, é muito legal, porque ele fala exatamente fraternidade para todos. Ele convoca a humanidade para a cultura da aproximação. E o Papa, ele convoca todas as denominações religiosas para essa cultura. Hoje eu vi uma imagem linda dele, ele recebendo uma bênção de uma indígena, tocando a cabeça dele, ele ali, humilde, recebendo a prece. Outra foto que teve dele, a gente estudando para vir trazer aqui esse bate-papo. E ele beijou os pés de líderes religiosos sudaneses, pedindo paz. Olha só, é uma região de conflito. Então ele pega essa cultura da aproximação e ele fala uma coisa muito importante. E aí, quando a gente fala em estado de prece, isso que eu vou falar agora é fundamental. E eu estou copiando do Papa, peço licença. Nós temos que parar a máquina de fazer coisas e passar a pensar mais na humanidade, no ser humano. Nós, humanidade, temos que voltar o nosso olhar para o ser humano e para o meio ambiente. A natureza não dá mais conta de produzir essa ânsia consumista que se transformou boa parte do planeta. E o Papa convoca para isso, para que a gente mude a relação que a gente tem, porque o sistema ele foi engolindo a gente e foi gerando necessidade, e nós estamos nessa espiral louca aí, e a gente não vai, e o planeta não dá conta, sabe? Nós estamos tendo, aqui no Brasil, o Sul, que era um dos estados mais ricos, o pessoal do Sul foi para Mato Grosso, para Goiás, porque lá a seca está virando deserto. E o Papa nos pede isso, que nós nos unamos em torno da prece. A física quântica diz que, apesar da efetividade do fenômeno da prece e a falta de uma teoria testável ainda, a prece ainda não tem uma cidadania acadêmica, né? Mas estudos de várias universidades, inclusive no Brasil, confirmam a mudança do estado de saúde de pessoas com doenças graves, mas que se dedicam à prece, ou a sua família faz isso por ela, ou o grupo religioso a qual ela pertence, e isso transforma a pessoa, isso lhe dá um grau de resistência muito grande. Tá? A prece não cura, mas faz com que você, é importante, a gente sempre faz questão nessa casa de dizer isso, não existe milagre, a gente não faz milagre, a gente não cura ninguém. Uma casa espírita, uma casa religiosa, de qualquer denominação, o que ela faz é te dar força espiritual, é te dar energia para que você lide com a sua situação difícil com mais tranquilidade.
e para que você fique mais acessível àquela medicação que o médico está te oferecendo. A ciência vai te curar. O espírito a espiritualidade vai te preparar para que você receba o tratamento científico com mais tranquilidade. Se você estiver em estado de prece, você vai receber a medicação e ela vai fazer o efeito que é necessário. O segredo da oração está além das palavras elogiosas, das fórmulas mágicas. Segundo os antigos profetas, inscritos nos manuscritos do Mar Morto, segundo esses profetas, nesses escritos, eles somos convidados a viver a intenção da prece em nossa vida. Pois se as palavras são pronunciadas apenas pela boca, elas estão fadadas ao insucesso. É igual uma colmeia que não produz mel. A gente tem que olhar para dentro, olhar para os nossos sentimentos. Fazer prece não é uma coisa automática. Nós temos que nos preparar, que eu falei lá no início. Quando a gente faz a prece, a gente vai falar com Deus. Nós não podemos falar com Deus de qualquer jeito. Nós temos que nos preparar para falar com Deus. A vida é um presente que todos nós recebemos. Todos nós recebemos. É uma grande oportunidade. Por mais dolorida que ela se apresente. Né? Reclamar não vai resolver. Mas a prece conforta, né, mano? Quando a gente vem aqui na casa, com todos os problemas, a gente vem aqui, ouve uma palestra, recebe o passe, toma água purificada, né? Ouve as mensagens da Soninha, e a gente sai daqui mais leve. Né? Pelo menos comigo acontece isso, eu acho que a grande maioria. A gente sai mais leve, a gente sai mais preparado, mais resistente, mais forte, né? E é por isso que é bom a gente renovar. Gosto de lembrar, vou lembrar sempre do Gilson. Aqui a gente recarrega as baterias. E a prece, ela deve estar sempre com a gente, porque ela vai nos proteger. Entendeu? Do dia a dia. Se nós educarmos o nosso pensamento para a prece, para o estado de prece é um estado de bondade, de coração aberto, de empatia, de desejar o bem para os outros. Isso é educar. Nós temos que educar o pensamento. Porque o sistema, ele já nos coloca de outra maneira. Ele tenta fazer com que a gente seja crítico demais, né? Que a gente olhe para a roupa que o outro está usando, que a gente critique a pessoa que está bebendo uma cachaça. E a gente não sabe os problemas dele. Então a gente tem... Se o nosso coração está em estado de prece, a nossa mente, nós vamos ter um outro olhar. A prece sempre conforta. Acalma. E nos apresenta, na medida que nos sintonizamos com a espiritualidade maior, possibilidades de correção para problemas e dificuldades. Quando você faz aquele preparo que a Soninha pediu aqui para a gente, sabe, deixar aqueles problemas de lado, naqueles minutos que você vai se inspirar, que você vai fazer uma prece, as coisas vão ficar mais claras, as dificuldades vão ficar menos agressivas, você vai se preparar, vai se fortalecer para enfrentá-las. Todos nós temos dificuldades. Um em maior grau, outros em menor grau, mas ninguém pode julgar a dificuldade do outro, porque ela é a dificuldade de cada um. Né? No livro Fonte Viva, tem um texto, é o texto 77, eles falam, Emmanuel e Chico, Emmanuel fala através de Chico, sobre a oração dominical. A oração dominical é a única oração que se tem registro, feita por Jesus. E é uma oração muito interessante, porque a gente tem que ter cuidado, que a gente faz ela de forma automática, né? Como se fosse um mantra. Eu também não acho ruim, porque é um mantra do bem. Então, se quer repetir 10 vezes o Pai Nosso, vai te levar para uma coisa boa. Com certeza não vai ser ruim. Mas é importante que em algum momento também a gente tente entender a proposta, né, de Jesus. E Jesus nos mostra o Espírito Universal do Pai.
Ele pede para que esse Espírito nos faça ser humildes na ação de pensar, de falar, de ensinar, né? E de fazer. E deixa claro que temos que ter a humanidade como tema fundamental de nossas vidas. A gente sempre tem que pensar que tudo aquilo que nos toca, toca a humanidade. É vibração, tudo no planeta é vibração. Sem amor a Deus e a humanidade, não estão suficientemente seguros, nem com a oração. A prece não deve ser uma repetição, eu quero. Não, a gente tem que pensar na dor do vizinho. A gente tem que aprender a olhar para o lado. Nós temos que estar atentos que o problema do vizinho, ou do amigo, ou do conhecido, é uma advertência para a nossa casa. Aquilo que nós condenamos no outro pode ser um espelho. Então nós temos que estar atentos para não nos deixarmos levar por esse caminho fácil, que é o caminho do julgamento, que é o caminho da crítica. Nós temos que estar alertas para que possamos perceber que tudo aquilo que nos leva a olhar para o irmão com esse olhar de condenação pode ser o reflexo das nossas atitudes. Por isso que Jesus pedia: orai e vigiai. A forma de nos proteger. A prece é o nosso grande escudo, inclusive contra nós mesmos. O livro dos Espíritos diz que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para Ele. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Que cada um ore segundo suas convicções e o modo que mais o comover. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras carentes de sentimento. Então não se preocupe se a sua prece é curta. Não se preocupe se você tem dificuldade. Muitos irmãos falam: eu tenho dificuldade de fazer prece. Então quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá nos seus últimos capítulos e tem uma série de preces para vários tipos de assunto que você quiser, e ali é uma forma de você aprender. Nós estamos falando de educar o pensamento. Então se tem dificuldade, vai lá, você só corre lá que é legal. Tem umas preces muito bacanas. E agora eu queria pedir licença ao Gil, porque nesse poema, se eu quiser falar com Deus, Gil, eu vi ele falando sobre esse poema. Ele disse que ele fez numa noite e, sem se dar conta, em outro dia, quando ele foi ler, ele chorou e se surpreendeu, porque foi intuição, né? É uma pessoa muito espiritualizada e foi uma intuição. E nessa prece, para mim é uma prece esse poema, se eu quiser falar com Deus, Gil nos apresenta de forma didática aquilo tudo que a gente está tentando conversar hoje sobre a tecnologia da prece. E ele começa falando: não preciso ir ao templo, não preciso implorar, só tenho que ter vontade. Onde quer que eu esteja, Deus vai ouvir. Jesus disse: virei ao encontro de todo aquele que me chamar. Por isso que nós devemos estar em estado de prece. Isso é sintonia e vibração. Nós atraímos para nós os bons espíritos, que são os representantes de Deus, que falam direto com a gente. Os espíritos falam direto com a gente, interferem diretamente na nossa vida, porque eles são os representantes de Deus nessa tarefa de cuidar do universo. E nós temos aqueles espíritos que nos amam, que são espíritos familiares, amigos, de várias e várias encarnações, não só os nossos, que muitos foram agora na pandemia,
Não só esses, mas espíritos que estão há muitos e muitos séculos. E eles estão aí à nossa disposição. Eles estão nesse momento aqui, do nosso lado, sabendo que nós estamos aqui, inspirados pelo bem. O nosso templo está aqui dentro. Deus não fez igreja, não fez casa espírita, não fez nada disso. Quando Jesus falou de templo, ele falou num sentido em que a igreja depois transformou, mas não. Ele olhou para Pedro e disse: sois pedra, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. E Deus queria dizer para ele o seguinte: a igreja está dentro de cada um de nós. É a grande estrutura divina, é cada ser humano. Dentro de nós está a verdadeira igreja de Deus. Esse templo é um templo pessoal, é uma chama viva que nós temos que alimentar. Se você quiser falar com Deus, se nós quisermos falar com Deus, nós podemos, se puder, criar um ambiente onde possa ficar a sós, apagar a luz, calar a voz. O silêncio é muito bom para você sintonizar com essa espiritualidade amiga que está aí à sua disposição a qualquer momento. Precisamos, como Soninha pede aqui, respirar suavemente, lentamente, deixar que os bons pensamentos fluam, levando ao encontro da paz. O objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. É um grande ponto. É o grande ponto. Quando nós estamos aqui reunidos, esse grupo de pessoas, em nome de Deus, isso é uma festa na espiritualidade. É um grande ponto. É preciso se desarmar, folgar os nós dos sapatos, da gravata e de tudo aquilo que nos liga ao sistema opressor, que nos impõe desejos, cria necessidades que não temos, gera inimigos em série através de uma cultura que nos provoca o tempo todo para emitir opinião, para julgar, para consumir, alimentando o nosso poço de receios, medo, sentimentos de incapacidade, de não fazer parte, de não dar conta. Somos filhos de Deus. As escolhas nós podemos fazer para que sigamos o caminho da paz. E nós não podemos deixar que o sistema nos engula. Eles estão o tempo todo nos fustigando para que a gente se afaste de nós mesmos. Porque eles colocam tantas coisas, tantas necessidades, que você vai trabalhar como um louco. Você vai esquecer de conviver com sua família, com seus filhos, com seus amigos. Por quê? Porque você tem que produzir mais e mais e mais para poder comprar mais e mais e mais. O exercício da humildade e da simplicidade. Essa casa tem como patrão Francisco. Né? Nós nunca chegaremos nem perto de Francisco, no sentido de abrir mão das benesses que o sistema nos oferece. Mas nós podemos controlar um pouco esse desejo. Nós temos que pensar 2 vezes antes de comprar. Há necessidade disso? Nós temos que pensar, porque senão a gente vai ficar com esse sentimento que diz o poema de Gil, de não fazer parte, de não dar conta, que você não consegue acompanhar o último modelo do celular 5G. Sabe? É fácil? Não, não é fácil. Por isso que nós temos que fazer aquele exercício de educação do pensamento, que é o exercício de fé, que é para se manter em estado de prece. Para quando vierem essas bombas, essa torrente de Black Friday na nossa cabeça, a gente resista e fala, cara, eu não preciso comprar outra geladeira. A minha geladeira está funcionando. Só porque a outra é mais bonita. Né? Nós temos que nos aproximar de Deus. Nós temos que
ter uma atitude de respeito ao meio ambiente. E o primeiro passo é cuidar do nosso consumo, é olhar para o nosso consumo, é ver até onde está indo esse consumo, aonde que a gente pode ajudar, qual o passo mínimo que eu posso dar. Lembra da história do beija-flor no incêndio na floresta? Ele ia lá com o biquinho dele e jogava uma aguinha. Foram zoar ele. Ele falou, olha, eu estou fazendo o que eu posso fazer, a minha parte. A prece nos conecta com o nosso anjo guardião. Esse anjo guardião, ele é fundamental, todos nós temos. Ele se liga a nós a partir do nascimento. A partir dali ele está com a gente. E nos toma sob a sua proteção. Ajuda-nos com seus conselhos e muitas vezes com sua intervenção nos atos de nossa vida. Aí vem também a tecnologia da prece. Porque se você está em estado de prece, você vai perceber essa ajuda. Se você estiver envolvido nessa máquina louca do trabalho, do estudo, de cuidar de família, você não tem tempo para pensar em você. Você vai estar desconectado do seu anjo da guarda. Ele vai estar ali do seu lado, tentando te ajudar, ansioso. A gente tem vários livros aí na literatura espírita que fala disso, da dificuldade do anjo guardião, dos espíritos protetores, dos mentores, de se aproximar do indivíduo, porque ele simplesmente não está ligado. Porque essas informações espirituais, normalmente, sistematicamente, melhor dizendo, elas vêm através da intuição, de um pensamento. Sabe aquela vez que você fala assim, pô, que ideia boa que eu tive? Nananina não. Naquele momento você prestou atenção na mensagem que você estava recebendo. Se nós nos prepararmos, se a gente conseguir manter o mínimo desse estado de prece, a gente vai ouvir, vai perceber que a espiritualidade está a todo momento tentando nos auxiliar. Ela está a todo momento do nosso lado. Mas nós temos livre-arbítrio. Eles só vão ajudar a hora que a gente falar, venha, me ajude. E eles não negam jamais ajuda. E é isso aí. Gil fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que me desvencilhar de tudo que me prende nas marromas materiais. Tenho que esquecer a data, olhar para dentro, perder a conta, ter mãos vazias, a alma e o corpo nus, livre das amarras que nos afastam dos bons pensamentos, do amor ao próximo, da solidariedade, da empatia. Isso é estado de prece. Não é uma coisa corriqueira. Ser solidário, amar ao próximo, ter empatia, isso é ser cristão. Cristão. E na maioria das vezes nós somos cristinhos. A gente tem o amor a Jesus, a gente pensa em seguir os seus passos, mas a gente só se torna cristão, como um grande amigo meu fala, quando você se propõe a estar nesse estado de prece, desenvolver essa tecnologia da prece no seu coração, no seu pensamento, para as suas atitudes. É só uma questão de educação. É só uma questão de treinamento. Sabe? Um dia um amigo meu chegou e falando de um noticiário que ele viu, e eu falei para ele assim, olha só, desculpa te perguntar uma coisa. Esse programa não é de uma televisão de São Paulo? É um apresentador famoso que todo mundo conhece aí, que quer até ser presidente da República. Eu falei, cara, você mora em Nova Friburgo, uma cidade que tem um índice de violência, e comparando com as outras cidades, né? E você vai trazer essa vibração, essa energia para dentro da sua casa. Você vai, o nome já diz, você sintonizou naquele canal. Então você trouxe para dentro de casa aquela confusão, aquele tiroteio, aquelas coisas horríveis. E ele falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, a gente, às vezes isso, um toque de alguém, de um amigo, e você percebe que você está fora da sintonia, da boa sintonia.
né, da boa vibração. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, não apenas do lado para fora. Eu gosto muito de falar que Deus não criou religião, né? Ele criou um templo para cada um de nós, no tamanho e na medida da forma em que alimentamos essa chama divina. O nosso templo será tanto maior quanto a gente fizer por onde. Esse templo interno, ele só depende, essa chama, para ficar acesa, o nosso contato com Deus, somos filhos de Deus. Jesus disse assim: sois deuses e podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus não colocou par e par com ele. Mas nós temos que alimentar, nós temos que desenvolver. O projeto de Deus para nós é a perfeição. Por isso que Deus nunca desiste da gente. Ele utiliza a espiritualidade para que, de alguma forma, tente nos ajudar. Todos nós vamos evoluir. Uns mais devagar, outros mais rápido, mas todos vamos evoluir. Essa é a grande bênção de Deus, não pune ninguém. Nós apenas recebemos de volta aquilo que plantamos. Né? Como diz o velho ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós sabemos, o que plantamos vamos colher. E isso às vezes adia o nosso processo evolutivo. Aqui tem um negócio que é duro às vezes, mas a gente tem que saber que é assim que funciona. E Gil fala na poesia: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. E aceitar a dor sem murmurar é muito difícil, né? Nós somos fracos. Entendendo que a dor é necessária para a alma se elevar. O que nós temos que fazer é pedir força para suportar. No mundo de provas e expiações, que é esse que nós vivemos, às vezes é preciso, como diz algum poema, comer o fogo de água amassou. Mas o fardo sempre é compatível com a nossa capacidade de suportar. E o nosso anjo guardião, a espiritualidade amiga, eles estão sempre à disposição. É só erguer a mão. Nós temos milhões de espíritos de plantão, permanente. E aí, mais uma vez, a gente fala das relações com as coisas. No poema, Gil diz que é preciso humildade para abrir mão dos palácios suntuosos, dos castelos, e eu ainda digo mais, dos sonhos de poder. É preciso caridade, entender a angústia de irmãos, vítimas de um sistema que explora, vítimas de um sistema que nega direitos, destrói a natureza, impõe uma pirâmide social em que a base é permanentemente oprimida. Isso é uma obrigação nossa, é uma questão de fé. Nós não podemos aceitar isso. Nós somos cristãos. Jesus morreu, foi assassinado, torturado, porque defendia os pobres e os humildes. Deus não prova isso que está acontecendo no nosso planeta. Seu filho veio à terra vestido de humildade. Jesus fez claramente uma opção pelos fracos e oprimidos. A prece pressupõe o amor ao próximo. Não faça prece só para si. É muito egoísmo. Nós precisamos fazer prece para o planeta, para o nosso meio ambiente. Lembremos a máxima espírita: fora da caridade não há salvação. Deus espera muito de nós, tem muitas expectativas de que nós nos transformemos. A prece é o principal instrumento para a fisioterapia da fé, que precisa ser exercitada diariamente, senão atrofia. Eu sofri uma paralisia facial tem 5 meses.
E eu ainda estou com a boca torta, como vocês estão vendo, e estou fazendo fisioterapia. Eu só vou me recuperar através da fisioterapia. E a fé funciona da mesma maneira. Se a gente não cuidar dela, se a gente não exercitar, ela atrofia. E aí nós vamos se sentindo sozinhos, afastados de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta das pessoas que a gente ama. A gente se afasta dos amigos. Por quê? Porque tem o outro lado. O outro lado também está aí combatendo. O outro lado também quer vencer. E quando a gente cede, quando a gente baixa a nossa vibração, a nossa sintonia, eles se aproveitam e vão te puxando. E vão te levando. São muito fortes. E são fortes, são tão fortes quanto os do bem. E mais uma vez, é uma escolha. Se eu quiser falar com Deus, não devo esperar estar medonho, tristonho e vítima de algum mal para pedir auxílio. Devo conversar com Deus para alegrar meu coração, para agradecer a vida como oportunidade. Encarnar uma oportunidade. Existe uma fila enorme de espíritos querendo encarnar e tem dificuldade, porque está nascendo menos gente. A fila dura centenas de anos para alguns. Então nós temos que estar atentos. Temos que agradecer a vida como oportunidade. Agradecer a beleza da natureza e tudo de bom que esse planeta oferece para a gente. Nós temos que cuidar do nosso planeta. É pretensão achar que nós vamos destruir o planeta. Não, não vamos. Ele reage. Ele tem as armas dele. E a gente vê. Aqui em Friburgo nós estamos aqui sobreviventes de uma tragédia que levou um monte de gente. Porque nós tratamos mal o nosso meio ambiente. Nós construímos onde não devia. Nós invadimos onde não devia invadir. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Me desvencilhar dos preconceitos. Amar ao próximo. Entender que tenho responsabilidade com o outro. Não perder a capacidade de se indignar. Colocar minha fé exposta, sem cordas para segurar. É prece solidária. Sabe, aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou rezar para mim. Eu vou rezar para os irmãos sírios que estão tendo que fugir das suas terras para não ver suas famílias destruídas. Vou rezar para as famílias que perderam seus entes queridos numa pandemia que foi tratada por muito tempo em descrédito. Não acreditavam que ela poderia ser tão avassaladora, e ela foi. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que saber perder. Tem que aprender a dizer adeus. Entender a encarnação como uma oportunidade para caminhar decidido. A estrada da vida, ela continua e nós temos que seguir sem olhar para trás. É fundamental para a nossa evolução. É fundamental que olhemos para o momento, para o presente, para que a gente construa. O que passou serve como um ensinamento. O que vem é mistério. O que nós temos que ter cuidado, o olhar, cuidar, usar a tecnologia da fé para nos fortalecer, é esse momento que nós estamos vivendo. Temos que agradecer o benefício do esquecimento, porque o benefício do esquecimento faz com que nós não tenhamos claros, está lá no nosso inconsciente, mas não está claro o que nós fizemos de errado em outras encarnações, que às vezes a gente não entende muito por que as coisas acontecem com a gente. Sendo que os Espíritos dizem que a maioria daquilo que a gente passa aqui, de sufoco, foi coisa que a gente construiu nessa encarnação ainda, tá? Mas nós também trazemos as nossas bagagens anteriores. Mas, se eu falar com Deus, se eu conseguir falar com Deus, eu vou levar a certeza de ter feito o melhor caminho e usado o livre-arbítrio, na maioria das vezes,
para o bem maior. Esse é o sentimento que tem que nos acompanhar. Nós não seremos perfeitos nessa encarnação, mas com certeza essa é a nossa melhor encarnação. É onde nós estamos melhores, de todos para trás, aonde nós estamos melhor é agora. E nós podemos melhorar mais um pouquinho para a próxima. E aí o que nós temos que fazer? Usar a prece. Sem fraseologia inútil. Entendeu? Cada palavra tem o seu alcance, é só você cuidar do seu pensamento. Educar o seu pensamento. Que tudo que vier da sua palavra vai revelar uma ideia, vai fazer refletir, vão ser coisas boas que vão sair. Somos espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais do progresso e que nos levam gradativamente à perfeição. Tenho certeza que nós chegaremos à perfeição. Façamos a prece, da prece o instrumento de aproximação com Deus. A prece traduzindo uma aspiração ardente de subida espiritual, de evolução. A prece é a força que ilumina e santifica o nosso trabalho. O culto à prece é fundamental, é decisivo. A oração vai nos renovar dia a dia. Sem que nós mesmos, a gente não percebe, as coisas vão ficar mais fáceis. Vigiar e orar. Usemos os nossos sentidos para o bem. Os sentidos. A visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato. São coisas divinas. A gente não para prestar atenção na grandeza desse benefício que Deus nos ofereceu. E nós temos que utilizar, porque são eles que levam a informação para os nossos arquivos. É isso que chega no nosso cérebro. E se o nosso sistema estiver programado para transformar isso em coisas boas, nós vamos conseguir dar conta. Sem ansiedade, um passo de cada vez. Mas tendo sempre em mente que vamos recusar tudo aquilo que a gente acha que não nos serve. E tudo aquilo que a gente acha que não nos serve, também não serve para o próximo. Não serve no seu entorno, nem para o seu amigo, nem para a sua família. Se o seu pensamento estiver nesse sentido, nós vamos entender que o que é bom para nós também é bom para os outros. É empatia, o desejo de estar junto, o desejo de chorar junto, de se abraçar junto, entender o sofrimento do irmão, ser solidário. E eu gostaria de encerrar com mais um versinho do mestre Gil, que eu também acho. Andar com fé. A fé não costuma falhar. Saúde e paz. Muito obrigado.